O Instituto Cidade tem a satisfação de receber Graziela Gaspar. Ela é servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e, entre suas atividades, está a contribuir com a administração das eleições. Bom, eu gostaria de receber a Graziela, agradecendo muito a sua disposição e começar fazendo uma pergunta. Poderia explicar como são os passos das eleições? Perguntando, qual o primeiro passo? Me parece que é escolher mesários. Eu não sei se há anteriores. Eu gostaria que tu situasse como começa o procedimento de eleições a cada vez que elas ocorrem. Olá, Léo. Olá a todos da audiência do Instituto Cidade. A eleição, na verdade, para nós, ela inicia a partir do momento que uma eleição acaba, né? Então, acabou a eleição hoje à noite. A partir de amanhã, nós já iniciamos as tratativas para a próxima. Mas como assim, Grazi, que você começa para a próxima já no dia seguinte? Porque depois de uma eleição, nós vamos arrumar a casa e vamos abrir as portas para receber novamente os eleitores que vêm fazer regularização de títulos. Começamos novamente a fazer o lançamento das informações no cadastro eleitoral e por aí vai. No ano eleitoral, me parece que essa é a pergunta assim, mais fundamental. No ano eleitoral, como é que nós preparamos a eleição, tá? A legislação prevê que a gente feche o cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Então, nós fazemos esse cadastramento dos eleitores e alteramos os dados dos eleitores até 150 dias antes. Depois, sempre isso cai em maio, né, nós encerramos o cadastro, fazemos os ajustes para deixar essa parte dos eleitores pronta para a eleição. Além desse cadastro eleitoral, em todas as eleições, para ter eleição, tem que ter candidato. Então, o nosso período eleitoral, ele se avoluma bastante de trabalho, principalmente a partir do momento da escolha dos candidatos. Como funciona isso? Os partidos fazem uma espécie de prévias, né? Depois eles fazem as convenções e nas convenções eles escolhem os candidatos. Uma vez escolhidos, é feito o registro dos candidatos e aí nós temos pronto o cadastro dos eleitores que nós fechamos em maio e temos pronto os candidatos que vão concorrer nas próximas eleições, que são as informações mais importantes que vão para a urna. Do nosso procedimento, além desse de cadastro de eleitores e de candidatos, nós temos toda a preparação da eleição na parte de preparação de local de votação, convocação e treinamento de mesários, preparação das urnas com aqueles dados que nós já temos condensados e a distribuição da urna e o próprio dia da eleição, né? Bem, uma das coisas mais discutidas, pelo menos mais discutidas pelo mandatário do governo federal, é a questão da segurança, não só das urnas, suponho, mas das eleições em si. Costumeiramente, o senhor Bolsonaro levanta suspeita dos procedimentos administrativos e tecnológicos que permitem as eleições. Então, eu queria começar pelo primeiro local e pessoas que garantiriam esta segurança, que para a maioria dos brasileiros está bem, mas para alguns está sob desconfiança. Então, como é escolhido um local para ter eleições e como é que se escolhem mesários e mesárias? Muito bem. A Justiça Eleitoral não dispõe de locais próprios
né, para fazer eleição. Não teria sentido a gente ter um espaço, manutenção de espaço para que ele seja ocupado aí 2 ou 3 dias a cada 2 anos, né? Então, nós nos valemos do poder de requisição que a legislação nos garante e nós requisitamos locais da comunidade. Que locais são esses? Escolas, centros comunitários, centros de salões paroquiais de igreja, enfim, espaços que possam acomodar um número tal de urnas que possa atender a população que mora ali. Com isso, nós temos o quê? A possibilidade de oferecer à população que ela não necessite se deslocar muito, né, para fazer o exercício do voto. Com relação aos mesários, não há eleição no mundo que não tenha mesários, né? Então, de alguma forma, seja a coleta do voto de forma eletrônica, ou seja, de forma manual, sempre vai se precisar de alguém para fazer a coleta, para acompanhar a lisura do pleito, né? Como nós selecionamos os mesários? Qualquer pessoa acima de 18 anos que esteja com seu cadastro eleitoral em dia em qualquer lugar do país está apto a ser um mesário, né? A Justiça Eleitoral tem sistemas para fazer esse tipo de escolha, não é uma escolha que nós façamos assim uma a uma, né? Mas nós temos um sistema que faz isso e ele tem determinados critérios que a gente seleciona. Pessoas que já têm experiência, pessoas a partir de tal idade, de uma idade X até uma idade Y, pessoas que têm determinado grau de escolaridade, enfim, existe uma série de critérios, né? E, inclusive, o voluntariado é um deles, as pessoas que voluntariam para ser mesários também é um dos critérios de escolha. A gente roda o sistema seleciona e aí nós entramos em contato com o eleitor. Então, se entendi, o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, busca algumas pessoas, aceita voluntários e a escolha final é feita aleatoriamente. É um sistema algorítmico, supostamente, que escolhe quem resta como mesário. Exatamente, é feito através de um sistema. Uma vez escolhido o mesário, tem um ato, né, para fazer a nomeação deles, que é uma portaria e um edital que é publicado em Diário de Justiça. Por que nós publicamos o nome das pessoas? Para que, se houver algum tipo de impugnação, fica tudo registrado, as pessoas podem entrar em contato. Aquela pessoa que conhecer algum fato desabonador de algum eleitor que tenha sido selecionado para ser mesário, pode entrar em contato com a Justiça Eleitoral e oferecer aí a sua impugnação. Então, suponho que os partidos têm total possibilidade de saber quem vai trabalhar de mesário ou mesária, e qualquer partido pode impugnar algum mesário ou mesária indicada. Mais do que qualquer partido, qualquer cidadão. Certo. Bem, aí já houve caso, é comum haver caso de reclamação de mesário ou mesária. Já houve caso de algum tipo de corrupção, interferência. Há um histórico de possibilidade de suspeita no comportamento de quem está trabalhando nas mesas? Olha, que eu tenha conhecimento, nunca chegou ao meu conhecimento que tivesse acontecido qualquer tipo de problema relacionado a mesário em qualquer sessão. Tá? Eu estou na Justiça Eleitoral há 17 anos, nunca recebi nenhum tipo de informação a esse respeito, tá? Vamos só lembrar que na mesa receptora de votos trabalham 4 pessoas, né? Além do trabalho do mesário no dia da eleição, a sessão está sempre de porta aberta e a legislação prevê que os partidos podem fiscalizar os trabalhos. Então, não é um trabalho que a Justiça Eleitoral faça de portas fechadas, de portas cerradas e que não pode ser acompanhado. Não, ao contrário, né? É um trabalho que os partidos têm a possibilidade legal de oferecer fiscais e a gente sempre tem fiscal em sessão eleitoral, é muito comum. Uma outra coisa ainda sobre mesárias e mesários. Uma curiosidade, há mais mulher ou mais homem? Em Santa Catarina,
é bem equilibrado. Eu só posso falar por Santa Catarina, eu não tenho conhecimento com relação ao restante do Brasil, mas em Santa Catarina nós temos um equilíbrio bastante grande entre homens e mulheres ocupando essa função. E entre o voluntariado para cuidar das mesas, muitas pessoas se oferecem para contribuir? Léo, nas últimas eleições, nós temos observado o aumento do número de pessoas voluntárias para trabalhar na Justiça Eleitoral, né? Isso devido, talvez, até por conta da polarização política, né, e da desconfiança que tem sido plantada, talvez mais cidadãos tenham tido interesse de saber como funciona a justiça eleitoral, de como funciona uma sessão eleitoral, mas também pela divulgação, ampla divulgação dos benefícios que um mesário pode ter por exercer essa função, né? É o que se chama de um munus público, a contribuição que alguém faz para essas administrações das funções cívicas. Exatamente. Essas pessoas que vão trabalhar lá nas sessões eleitorais, elas são treinadas pela Justiça Eleitoral, né? E durante o treinamento é justamente exposto a elas tanto as questões técnicas da urna, como as questões legais relativas ao trabalho delas, ao que elas podem aceitar a respeito dos eleitores, o que pode e o que não pode ser feito na sessão eleitoral. Muito bem. Há ainda uma questão que é pessoas que não podem ser mesárias, seja por parentesco com político, com candidato das eleições. Existem algumas pessoas que não podem. Quem não pode ser mesário? A legislação prevê que não pode ser mesário aquela pessoa que integra a executiva de partidos, né, presidente, vice-presidente, enfim, que integra a executiva, pessoas que tenham parentesco com candidatos que estejam concorrendo no cargo, né, para a própria eleição que você está trabalhando, então, parentesco até o 2º grau, pessoas que estejam a serviço da Justiça Eleitoral, policiais, tem uma série de pessoas que não podem. Tá. Bom, agora um assunto bastante, eu não diria polêmico, mas polemizado, né? Se cria uma polêmica que eu acho que é provocativa sobre segurança das urnas, mas a polêmica está posta. Como que alguém pode ter certeza de que a urna eletrônica é segura? Como alguém pode ter certeza que uma eleição em papel é segura? Vamos voltar um pouquinho atrás aí. Quem já acompanhou, quem já teve a oportunidade de acompanhar uma eleição feita em cédulas de papel, o que acontecia? Naquela mesa de contagem, tinha um espaço de interpretação. Muitas vezes na cédula vinham escrito coisas, além da marcação do candidato, e existia toda uma interpretação a ser feita. Com o implemento da urna eletrônica, não existe interpretação, existe o voto que é depositado lá. Então, se eu voto no Léo, o meu voto é para o Léo, não vai ter interpretação, mesmo porque eu não vou escrever nada em lugar nenhum. O que se fala a respeito da segurança das urnas, tá? A parte técnica da segurança, ao longo de todos os anos, ela é conversada, ela é explicada, o TSE abre espaço para todas as organizações participarem do processo, existe um cronograma, porque nós não podemos, assim, às vésperas da eleição, estar fazendo fechamento de programa. Por quê? Porque esses programas já têm que estar na urna. Então, existe um cronograma, e esse cronograma ele é aberto para toda a sociedade participar. Tem regra? Com certeza, porque tudo que se trata de eleição, tudo que se trata de legislação tem regra, né? A gente tem que seguir. A eleição, ela é feita por um quadro de servidores que é neutro, né? Os dados de cada eleição são diferentes, o dado que vai na urna é diferente, a cada eleição é um candidato diferente, as pessoas têm cadastro eleitoral que são diferentes, porque um dia eu moro numa cidade, outro dia eu moro numa outra cidade. O que eu não entendo é
como as pessoas que não têm conhecimento, e talvez a falta de conhecimento de como a justiça eleitoral faz o trabalho dela com relação às urnas, né? Então, a falta de conhecimento é que leva aí essa desconfiança. Bom, se entendi, não só a urna, a caixinha, mas também o programa que está dentro dela é exposto ao escrutínio público, ou seja, as pessoas, os partidos, os candidatos podem acompanhar tudo o que está sendo feito para deixar uma urna pronta. Seria isso? Exatamente. Exatamente. Os sistemas, eles são lacrados depois de testados e retestados e colocados à disposição, inclusive, de hackers. Por quê? Porque nós estamos sempre, isso é em qualquer área da informática, a gente está sempre em aperfeiçoamento, né? Então, a urna também, como ela é um equipamento, ela também precisa de um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele, todos os anos que tem eleição, acontece. O TSE abre um espaço para discussão a respeito disso, são feitos testes, e só depois dos testes é que são lacrados os sistemas. Então, uma outra coisa que não sei se todas as pessoas sabem, mas a urna seria um computador, porém ele é isolado, ele não é conectado na rede de internet. Ou seja, seria impossível ter um acesso externo de pessoas que sabem fazer essas invasões numa urna devido ao isolamento dela? Exatamente, Léo. O que as pessoas têm de desconfiança, tá? Como é que funciona a urna? Vamos lá. A urna funciona assim, ela fica 1 ano e meio dentro de um depósito sem nenhum dado. Por que ela fica sem nenhum dado? Porque o cadastro eleitoral está sendo aprimorado, né? Como eu disse antes, eu posso me mudar, moro em Florianópolis, daqui a pouco eu me mudo para outra cidade, eu posso mudar algum dado meu, enfim. Então, é um aprimoramento constante. E a cada eleição, além do aprimoramento dos dados do eleitor, tem também os dados dos candidatos. Então, ela fica guardada lá no depósito da Justiça Eleitoral e, um pouco antes da eleição, ela é tirada para que a gente possa fazer a configuração da urna, tá? Que é a inserção dos dados. Como funciona a inserção dos dados? Nós falamos no início a respeito de escolha de candidatos, registro de candidatos, aprimoramento dos cadastros eleitorais, tudo isso são condensados em informações, né? A Justiça Eleitoral, antes do pleito, sempre um mês antes, quando esses dados estão prontos, a gente faz uma audiência pública chamada geração de mídia. Tá? Geração de mídia é você pegar esses dados condensados e colocá-los em pendrives, né? Mídias, para você colocar dentro da urna. Depois da geração de mídia, nós temos uma outra audiência, que é a audiência de carga das urnas, preparação e configuração de urnas. Essas audiências podem ser acompanhadas por pessoas e por partidos? Elas podem, e algumas pessoas até vão, tá? Depois a gente volta para falar um pouquinho da publicidade desses atos aí, porque todas são audiências públicas. São datas que são publicadas no Diário de Justiça, comunicada ao Ministério Público, comunicada à OAB, comunicada a vários órgãos públicos que possam, e aos partidos, inclusive, para que eles possam acompanhar. Né? Então, a gente faz a geração de mídia, a gente faz a configuração de urna, nós ainda fazemos uma outra audiência pública para conferência de dados, e só aí a urna vai, né, para as sessões eleitorais. Durante essas audiências, quando a gente faz a configuração da urna, que é pegar o dado do pendrive que eu peguei da geração de mídia e que eu fiz a configuração da urna, a gente insere esse pendrive na urna e deixa dentro da urna os dados dos eleitores dela e os candidatos, tá? Quando eu faço isso, a urna aceita aqueles dados e me dá um número, que a gente chama de número de correspondência, tá? São 12 números. Então, por exemplo, eu vou fazer a configuração da urna 1, eu deixo dentro dela os dados dos eleitores da urna 1 e os candidatos. Tiro ela, coloco a mídia na urna 2, deixo os candidatos e deixo os eleitores da urna 2 e tiro o pendrive, coloco o pendrive na urna 3, e assim sucessivamente.
Ao final da audiência, depois de configurar todas as urnas que eu devo configurar naquele dia, este mesmo pendrive volta para a Justiça Eleitoral. E nós fazemos a leitura. Nós mandamos para o TSE o número de correspondência de todas as urnas que receberam a carga naquele dia, tá? No dia da eleição, o eleitor vai ao longo do dia, vota, vota, vota. No final do dia, às 17 horas, o mesário faz o encerramento da eleição. Ele digita lá os dados, né, da sessão eleitoral, da zona eleitoral, e aí começa o processo de finalização. Desse processo de finalização, sai o boletim de urna, que são os dados dos eleitores e dos candidatos daquele dia que votaram. Sai o boletim de justificativa. O boletim de urna é impresso. Isso. É físico. São os documentos físicos impressos pela urna. O boletim de urna, ele é gerado em 5 vias obrigatórias. Uma é afixada na porta da sessão, outra é entregue para os partidos, outra fica com o presidente de mesa, e dois boletins iguais, idênticos, vêm para a junta eleitoral. Pois muito bem, nós dissemos, às 5 horas, encerra a votação, faz o procedimento de encerramento da urna, vai gerar o boletim de urna, e nós vamos tirar um pendrive de dentro da urna, com os dados da votação. Esse pendrive vai para o computador da Justiça Eleitoral e vai ser enviado para o TSE. O pendrive, então, tirado da urna, que seria onde estão todos os dados, todas as computações, todos os nomes e todos os resultados, ele é retirado de dentro da urna. Aí a urna fica uma caixa vazia, sem capacidade de computar e de alterar mais nada. A urna fica lá com os sistemas que estão instalados e ela também fica com os dados da eleição, tá? Veja que nesse processo, assim, ao longo do dia, a urna não tem acesso à internet. Você vota, 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 no final do dia, imprime o boletim de urna, tira o pendrive e leva o pendrive para a Justiça Eleitoral, certo? Tá. O boletim de urna já está impresso. Tá. Com aquele pendrive, eu vou colocar no computador da Justiça Eleitoral e ela vai verificar se o número de correspondência daquela urna, por exemplo, da seção 1, é o mesmo número de correspondência que eu enviei no dia que eu fiz a configuração de urna. Ela vai fazer um batimento. Opa! O tribunal faz isso e isto também pode ser acompanhado por partidos. Pode. Por quê? Porque todos os documentos que saírem impressos de dentro da urna vão ter o número de correspondência. Então, qualquer documento, o boletim de justificativo, o boletim de urna, o boletim do registro dos mesários, todos eles têm o número de correspondência. Tá? Número de correspondência quer dizer o número que foi posto dentro da memória da urna. É o número que a urna devolve para o pendrive, quando eu faço a configuração. Voltando um pouquinho lá, tá? Estou fazendo a configuração da urna da seção número 1. Coloco o pendrive da seção número 1, tiro ele. Eu deixei a seção número 1 lá dentro da urna. Os dados do eleitor e os dados do candidato, ok? Tá, deixei lá dentro. Cópia. É feita uma cópia. Deixei uma cópia dos dados lá dentro da urna. Puxei o pendrive e levei para a Justiça Eleitoral. Ato contínuo, no mesmo dia. E eu vou transmitir lá para o computador do TSE qual é o número de correspondência da urna da seção 1. Quando eu vou fazer você tira esses dados num pendrive, e o que é um pendrive? É um pequeno dispositivo para armazenar dados. Bem, os mais antigos tinham o disquete, né? Isso, exato. Explicar tecnicamente do que se trata. Você pega esse pendrive com os dados que ficaram na urna iguais, porque você fez uma cópia no pendrive e leva para a Justiça Eleitoral. Levo de volta no mesmo dia e mando aquele número de correspondência lá para o TSE. Alguém no caminho pode mexer nesse pendrive? Oi? Alguém no caminho pode alterar o pendrive? Você tira da urna e vai levar para o TSE. É uma condução física ou manda por internet? E alguém é uma condução física. Quem leva isso é uma equipe do cartório nomeada pelo juiz eleitoral.
Essa equipe pode ser acompanhada por fiscais? A qualquer momento, a audiência é pública, do começo ao final. Tá, ok. Então, vamos lá. Só para a gente voltar, então. Sim, Deixei... a explicação é tua. Fica à vontade para ir e voltar. Tá bem? Tá, vamos lá. Eu deixei os dados da seção 1 dentro da urna, e eu peguei o pendrive, levei lá para o computador da Justiça Eleitoral e mandei os dados. Aí, nesse caminho, eu digo para o TSE: TSE, a seção 1 está na urna de número correspondência, número tal, ok? Lá na configuração de urna. No dia da eleição, finalizo a eleição, digito o código de finalização da urna, ela imprime o boletim de urna, eu tiro um outro pendrive que tem lá dentro e levo para o computador da Justiça Eleitoral. Esse computador vai fazer o batimento. Deixa eu ver se o número de correspondência que você me disse lá na audiência de configuração é a mesma que está vindo para mim do dia da eleição. Esse é um dos batimentos que a gente faz, tá? E sempre fecha porque tem que fechar. Porque se eu estou fazendo o trabalho, né, direitinho de colocar a urna certa com a seção certa, vai bater o número. Quer dizer... Neste momento, é o momento que os dados vão transitar pela internet. Deixa eu fazer uma pergunta antes de transitar pela internet. Você pega os pendrives da urna 1, da urna 2, etc., e você leva para um computador que recebe todos esses dados. Porém, lá na sessão eleitoral e também no tribunal, fica uma cópia física dos resultados para mostrar que o que está no pendrive e o que está no papel são iguais. Exatamente. Eu só quero que você perceba que, assim, a impressão do boletim de urna é anterior ao envio dos dados pela internet. Tá. Aí, quando vem um somatório de todos os pendrives que vieram de todas as sessões e o tribunal processa esta soma, que é o resultado eleitoral. Exato. Se um partido, um candidato que se acha logrado, quiser pegar a cópia física de todos os somatórios e com maquinazinha de calcular buscar o resultado das cópias em papel, ele pode comparar com o resultado somado por computador. Perfeito. E eu vou acrescentar uma coisinha a mais aí ainda, Léo, que assim, ó, se você quiser... mas eu fui candidato em 2016, ou fui candidato em 2018 e não fiquei feliz. As vias físicas dos boletins de urna ainda estão nos cartórios eleitorais. Mas eu fiquei com dúvida que lá na seção número 52, eu olhei na internet, está falando que tem 20 votos para mim, mas eu vi no boletim de urna que tem 30. Vai lá resgatar o boletim de urna, a gente fornece, está à disposição, tá? E para essa eleição em Santa Catarina, este ano nós vamos facilitar, né, a vida de quem quer fazer uma apuração paralela. Nós criamos em Santa Catarina um código a gente chama de QR Code, o QR Code, QR Código, né? Que é uma espécie de um código de barra, só que é aquele quadradinho. É um quadradinho cheio de risquinho, né? Ele é um quadradinho, sabe? Sim. É um QR Code, né? Todos os boletins de urna de Santa Catarina este ano terão um QR Code, tá? Esse QR Code vai ser lido por um aplicativo chamado QR TOT, de totalização, que está disponível em qualquer celular que tenha o Android, tá? Então, a pessoa vai baixar o aplicativo, ela vai poder ler os boletins de urna. E se o candidato tiver um iPhone, então não pode fazer a consulta? Ele não pode, porque a iOS, ela quis fazer uma cobrança e a Justiça Eleitoral não pode pagar, tá? É uma questão financeira. Sim. Isso é só uma brincadeira, quer dizer, qualquer pessoa pode ter acesso por qualquer celular que não seja iPhone. Exatamente. Então, o que vai acontecer com essa leitura?
tá? Esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto com o Ministério Público de Santa Catarina, tá? Não é uma coisa que a Justiça Eleitoral nós criamos, mas para quem vai gerenciar, até para que não seja dito assim, ó, ai, olha lá a Justiça Eleitoral criando um mecanismo que ela mesma faz o gerenciamento, né? Então, quem vai Sim. cuidar disso aqui em Santa Catarina vai ser o Ministério Público. Esses dados lidos no do QR Code do boletim de urna vão para uma nuvem, que é uma nuvem privada, não é da Justiça Eleitoral. Todos os dados vão ficar lá disponíveis e qualquer candidato, qualquer cidadão vai poder fazer a sua própria apuração. Paralela, para poder Eu não conferir. entendi esse aspecto que vai ficar numa entidade privada. Exato. Sim, mas é uma entidade... Por que há uma confiança numa entidade privada? É a Google. É a Google. Ah, vai para o Google. Isso. Quer Vai dizer, ficar não é que o Google vai cuidar no sentido... Não, vai ser um repositório de informações. Não vai ter Sim, como nenhum... qualquer pessoa que precisa procurar qualquer coisa, vai num buscador, o principal é o Google. Mas você vai ter acesso a esses dados através do aplicativo. Sim. Tá? Os dados vão ficar lá na nuvem, você vai acessar com o aplicativo e vai ter acesso a todos os dados. Sim, E aí sim. vai poder fazer a sua apuração paralela. Tá, ok. Eu penso que fiz as perguntas que circulam. Se tu souberes de mais alguma coisa que seja importante esclarecer sobre a segurança da urna e a segurança da operação dos dados da urna, o tempo é teu. Então, Léo, eu acho que é bem importante. Eu sempre falo, a gente faz bastante treinamento, tá? Já há 17 anos eu faço treinamento de mesários e sempre que eu tenho a possibilidade de me manifestar a respeito da justiça eleitoral, eu sempre tento aproveitar. Por quê? Porque a justiça eleitoral, por que a gente tem, assim, essa desconfiança? A gente sabe que o processo de votação eletrônica começou em 96, né, e é natural que no começo gere aí algum desconforto, alguma desconfiança, mas nós seguimos, assim, trabalhando tranquilamente por vários anos. Sempre houve alguma discussão aqui e ali, né, a respeito da segurança da urna, mas a população, de uma forma geral, se sentia segura com aquilo. E, de repente, a partir de 2018, começaram aí a surgir vários tipos de informação, e que a gente chamou, né, de fake news, que são as notícias que você sabe que são distorcidas, ou que são inverídicas e tudo mais, tá? O que eu penso a respeito disso, tá? Existe muita coisa errada circulando? Existe. E por que isso circula? Circula porque as pessoas não, na verdade, não têm interesse em conhecer o trabalho da Justiça Eleitoral. Opa, estão me passando aqui uma informação de que a urna não é segura. Mas por que não é segura? Por que não é? Onde eu vou procurar essa informação? Então, assim, o que eu sugiro e o que eu aconselho para as pessoas é o seguinte: eu tenho uma desconfiança da Justiça Eleitoral? Vem cá, vamos conversar lá com a Justiça Eleitoral? Liga, manda e-mail, procura se informar a data das audiências. As audiências são públicas, tá? Em Santa Catarina, para eleições 2020, nós temos um prazo para começar a fazer as audiências, porque nós temos um prazo porque o processo eleitoral é todo marcado com prazos, né? Existe uma resolução do TSE que diz, olha, a partir de tal momento, até o momento tal, você tem que fazer a configuração de urna. Momento tal, até o momento tal, você tem que fazer a conferência da urna, a lacração da urna, enfim. É tudo bem delimitado por uma legislação que a gente segue. Nós vamos começar a partir do dia 16, né? Agora de setembro, sexta-feira, a fazer a geração de mídia. Então, se você tem curiosidade, se você que está nos assistindo tem curiosidade, procure o cartório eleitoral da sua cidade e acompanhe a audiência de geração de mídias. Se você tem curiosidade de saber como é feita a configuração, procure o cartório eleitoral da sua cidade, se informe da data e vá assistir uma configuração. São audiências abertas ao público, são audiências realizadas de portas abertas. A Justiça Eleitoral não cuida das urnas dentro de uma caverna fechada, de uma sala cofre, nem nada disso. A Justiça Eleitoral, se falar, porque é uma sala fechada, luz apagada, a gente só fica com a luz apagada quando a gente vai embora. A gente está trabalhando, está todo mundo trabalhando em prol da democracia. A eleição não é feita para a Justiça Eleitoral. Ela é feita para a democracia.
A Justiça Eleitoral é quem faz a eleição. E a Justiça Eleitoral não são meia dúzia de pessoas. São pessoas de vários órgãos que contribuem, são mesários das mais diversas origens, profissões, grau de escolaridades. A gente tem um Brasil enorme, com muita diversidade, e trabalham na zona eleitoral que eu trabalho, tem um juiz que é mesário. Assim como tem uma pessoa também bem simples, que é uma pessoa que é um agricultor, que também é mesário. Então, você vai colocar em xeque a confiança de todas as pessoas por uma coisa que você não tem conhecimento? O meu convite para quem está assistindo é: venha conhecer o trabalho da Justiça Eleitoral. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem tempo quando escolhe ter tempo para fazer alguma coisa. Né? Se você acha que escolher um candidato que vai governar o seu país por 4 anos não é importante, não, é super importante. Isso influencia muito a vida da gente. Está desconfiado? Vem ver como é que a gente trabalha, vem ver como é que funciona o sistema. Muito importante isso que foi colocado, e realmente nós temos o hábito de colher fake news, ou às vezes até verdades que nos interessam, e quando é verdade a gente faz de conta que não viu, e quando é algo que nos interessa para criar um conflito, porque temos algum tipo de interesse, fazemos isso. É claro que quando eu falo nós, não é no sentido de que todo mundo o faça, mas não há a menor dúvida de que as campanhas de desprestigiamento da justiça e da ideia de modernidade na justiça está circulando com muito ódio por todo o Brasil. Eu quando fiz mestrado em Direito, eu estudei coronelismo, a forma de dominação política dos coronéis da República Velha, que é um sistema total de controle de voto escrito. Seja porque o sujeito substituía a cédula que ia ser recebida lá na mesa por outra já pronta, em que o sistema se organizava para conseguir essa cédula e conseguia, incluindo mesários, nesta organização para que uma cédula cópia fosse feita. Também se usava papel carbono com uma segunda cédula do tamanho da original, e que o sujeito, ao pôr o X no quadrinho, aparecia no carbono e permitia controlar votos. E mais uma série muito grande do que se chamava voto de cabresto, quer dizer, um voto controlado, um voto levado à força. Não tenho dúvida de que a Justiça Eleitoral conseguiu avanços importantes para isolar a possibilidade de controle do voto. Quer dizer, a urna não serve só para dar um resultado mais ágil, mas a urna também serve para evitar que nos tempos estendidos de apuração se faça controle, e a urna serve para isolar o controle do sistema de dominação das eleições. Ou seja, o candidato vai ter dificuldade de mostrar, caso queira vender o voto, ou caso alguém esteja controlando o voto dele, vai ser difícil de provar que votou. Mas a brasilidade esperta arranjou uma maneira, que é fotografar o voto com seu celular para mostrar para o seu cabo eleitoral que votou neste ou naquele candidato. Pelo que eu sei, há provimentos do Tribunal Superior Eleitoral proibindo que vá com celular até a urna. Como os mesários vão controlar isto? Essa é uma pergunta excelente, tá? A proibição da utilização do celular não é uma novidade de 2022, tá? Não é. Quem acha que está mal informado.
Mas eu vou só fazer um lembrete aí. Se você lembrar, há muitos anos a gente entra numa sessão eleitoral e tem um cartazinho dizendo que é proibido usar celular. É que este ano, né, em função de toda a problemática que foi criada, aí o TSE achou por bem criar, acrescentar um artigo numa resolução, que é o artigo 116A, que ele fala assim, que o mesário indagará, tá? Então, foi criada aí mais esse encargo para o mesário, que ele tem que indagar o eleitor. A respeito do celular. Se o eleitor não tem celular, está com o celular, diz a resolução, o mesário tem que pedir para ele deixar o celular ali ao lado, nós vamos, inclusive, a nossa sugestão para os mesários, agora nós acabamos os treinamentos, era que deixasse uma mesinha exatamente ao lado da urna ali, bem pertinho, né, que a pessoa pudesse ficar de olho no celular e fazer o voto dela. Às vezes a gente está assim, eu não sei que público que a gente vai alcançar, mas a gente pode aqui estar falando para pessoas, desde pessoas que moram em grandes cidades, né, que são independentes e que não tem, assim, essa coisa muito próxima com os candidatos, e a gente pode estar falando também com aquela pessoa que mora numa cidadezinha de 5.000 eleitores, que tem uma ou duas empresas apenas, e que se não votar no candidato do patrão, vai perder o emprego, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas por que a justiça eleitoral se mete nessas coisas? Porque a justiça eleitoral acaba sendo fiel da balança na hora do exercício do voto. Nós temos as pessoas que são totalmente independentes para votar e temos as pessoas que estão aí com medo de perder o emprego, com medo que o filho perca o emprego, né? Então, a gente protege o eleitor contra o uso do dinheiro, de quem tem dinheiro, né, o poder econômico, a gente protege o sigilo do voto do eleitor para que ele possa votar exatamente na pessoa que ele acredita que seja boa para a cidade dele, para o estado ou para o Brasil, né? Esse é o nosso papel. E nesse papel é que a Justiça Eleitoral, que o TSE achou por bem, né, fazer uma resolução que tenha esses dizeres. Como vai funcionar no dia da eleição? O eleitor vai entrar na sessão eleitoral, vai entregar o documento oficial com foto e o mesário vai perguntar, você está portando o celular? E não é só o celular, é qualquer equipamento que possa fazer imagem do voto, tá? Câmera, enfim, qualquer equipamento que tenha esse poder. Então, o mesário vai indagar. Se a pessoa disser que sim, estou portando, aí ele vai pedir para que deixe uma mesinha ali ao lado, ou deixe ali para os mesários, e a pessoa vai exercer o voto, e volta, pega o seu celular e vai embora. Se a pessoa se negar a entregar o celular, a deixar o celular, a orientação da Justiça Eleitoral, seguindo a legislação, o eleitor não pode ser habilitado ao voto. Ou seja, eu vou chegar na frente dos mesários, entregar meu documento, eles vão me perguntar, Grazi, você está portando um celular ou uma máquina fotográfica? Eu vou dizer sim. Aí eles vão dizer, você deixa aqui na mesinha ao lado enquanto você exercita o seu voto, porque não pode levar o celular. Se a Grazi eleitora disser, isso é um absurdo, porque eu não vou deixar, aí o mesário simplesmente vai dizer, então eu não posso habilitar você para o exercício do voto. Tá? Bem, então, é importante, talvez... Não escutei? Essa vai ser a sistemática. Tá. É importante ressaltar que alguém pode mentir, mas se mentir para a mesa que está administrando as eleições, estará praticando crime. Está praticando um ato contrário a uma legislação que está determinando que o mesário faça exatamente isso, que o eleitor não pode levar o celular, ou a câmera fotográfica. E, no meu entendimento, ele está praticando crime de falsidade ideológica por dar informação que leva ao erro. Aí, claro, que um juiz que interprete, mas essa é a minha interpretação. Bom, houve algum registro que tu conheças em Santa Catarina, no Brasil, algum fato concreto que algum partido tenha feito uma acusação e provado que acusou? Existe algo em que alguém possa se apegar para demonstrar que é possível ocorrer algum tipo de falha? A falha com relação ao quê? A sistemática? Seja na urna, no sistema eleitoral. Olha, aqui a gente tem conhecimento de falhas, todas as vezes que foram levantadas notícias a esse respeito, elas foram esclarecidas pela Justiça Eleitoral.
Porque tem isso também, né, Léo? A gente vê muito estardalhaço, muito barulho quando se fala porque já várias vezes a gente escutou, que alguém achou uma urna, achou documentos de eleição, aí você vai ver, no documento está escrito assim, alguma coisa do tipo, esse documento foi utilizado num simulado, foi utilizado num treinamento, não são coisas oficiais, né? E não foi nunca provado nada que desabone a utilização do sistema eletrônico e nem da sistemática jurídica que a gente adota aí com a urna. O que a gente vê bastante é assim, por exemplo, na outra eleição presidencial, porque eu fui votar e não aparece o meu candidato. Essa foi assim, uma reclamação bem recorrente. E todas as reclamações que chegaram para a Justiça Eleitoral foram esclarecidas. A esmagadora maioria dos casos de pessoas que não viram a foto do seu candidato estavam votando para o cargo errado. Então, elas não iam nunca ver a foto do candidato delas, né? Até ou seja, na hora que seria de votar para presidente, ela estava apertando na tecla de votar para deputado, seria isso? Isso, alguma coisa nesse sentido. Então, eu já aproveito aqui a oportunidade para dizer qual é a ordem de votação nas eleições de 2022. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por último, presidente. Tá? Sabendo já, escolados por essa eleição passada, que deu essa confusão relativamente aos cargos que as pessoas estavam votando, a Justiça Eleitoral, em 2022, está implementando uma novidade, que é a indicação do cargo em que se está votando no terminal do mesário. Explico. Temos 2 terminais dentro da sessão eleitoral. Aquela que o mesário trabalha, digita o título das pessoas, e tem aquele terminal que o eleitor digita o título dele, correto? No terminal do mesário, ele vai habilitar lá a Grazi vai atrás da sessão para fazer o voto, o mesário vai saber em qual cargo a Grazi está votando. Por quê? Porque se a Grazi chegar lá na hora que está votando, por exemplo, para senador, e ela vai digitar 2 números e vai dizer assim, mas não está aparecendo o meu candidato. O mesário vai dizer assim, você está votando para o cargo de senador. Tem certeza que está digitando o número correto? Tá? Então, e isto tudo é feito num espaço público em que, entre outras pessoas que estão lá por funções e profissões, estão os fiscais dos partidos políticos, se lá quiserem estar. Exatamente. Cada partido... E os fiscais dos partidos políticos que lá quiserem estar podem acompanhar, inclusive, esta informação que o mesário está dando, que a pessoa está discando, por exemplo, 2 números quando devia discar 3, ou 4 números quando devia discar 2. Tudo isso o mesário escuta, ouve e olha, se quiser. O fiscal, né? Não o mesário. A gente Desculpa, não vai saber... o fiscal dos partidos junto aos mesários e mesárias. Isso, o mesário não vai saber quantos números foram digitados. Ele vai saber qual é o cargo para o qual o eleitor está votando. Entendi. Tá? Isso porque vai aparecer no terminal do mesário, vai estar assim, aparecendo, o eleitor está votando. Aí embaixo, cargo, deputado federal. Aí ele vai fazer o voto. Cargo, deputado estadual. Sim, mas o mesário não vê os números digitados, vê não apenas vê o cargo. Número, não sabe quantos números, não sabe quais são os números, só sabe o cargo, só o cargo. Que é justamente para poder auxiliar o eleitor caso ele tenha alguma dúvida. Sim, eu perguntei o número de dígitos, porque cada cargo tem um número correspondente. Então, presidente são 2 números, senador 3, e assim vai. Né? Se você quer, pode esclarecer isso? Sim. Deputado federal, 4 números. Deputado estadual, 5 números. Senador, 3 números. Governador, 2 números. E presidente, 2 números. Isso. Muito bem.
ainda que eu já tenha perguntado antes se deixei alguma coisa para trás, como avançamos nos assuntos, não sei se há algo mais que seja interessante acrescentar. Como eu não domino todo o sistema, talvez eu não saiba nem fazer todas as perguntas, quanto mais fazer todas as conclusões, né? Léo, então eu vou aproveitar esse espaço, né, para que as pessoas que estejam nos assistindo e fazer um pedido especial para elas, tá? Para que quem tem dúvida a respeito do local que vota, qual é a sua sessão, como está o meu título, que elas procurem a Justiça Eleitoral antes do dia da eleição. Porque, como é fácil de imaginar, no dia da eleição, os nossos canais estarão todos muito congestionados, tá? A gente tem um aplicativo chamado e-Título, que pode ser baixado em qualquer celular, iOS ou Android. Nós temos um assistente virtual do TSE, que foi implantado esse ano, que chama Chatbot, tá? Que eu vou repetir, eu vou falar, ele é um aplicativo de WhatsApp, né? Você vai vai acessar o número que eu vou falar para você agora, e ele vai te respondendo as perguntas que você quer lá. Para quem quiser anotar o número do chatbot, é o 61 9637 1078, tá? Você vai acessar lá pelo WhatsApp, pode entrar na página do TSE, né? Abre o WhatsApp Web e por lá você vai perguntar onde eu voto, como é que está o meu título, né? Enfim, ele tem várias perguntinhas prontas, inclusive ele faz vários esclarecimentos a respeito de fake news. Além disso, ainda tem, né, o telefone das ouvidorias, dos TREs aí do Brasil inteiro, que também pode ser acessado, né? E na própria página do TSE tem um link que você pode fazer aí a consulta do seu título eleitoral. A gente pede que as pessoas procurem esses dados para evitar, no dia da eleição, né, de ficar com aquele desgaste, de ficar ligando e procurando os nossos canais e estarem todos interditados, porque com certeza a gente vai ter muita consulta no dia. E pedimos também para que as pessoas levem um lembrete dos candidatos que elas vão votar. Então, leva por escrito em papel, não no celular, porque o celular não pode levar para trás da cabina de votação. Leva por escrito qual é o número do candidato para governador, para presidente, para senador, para deputado federal e estadual. Leva por escrito direitinho para não perder muito tempo na sessão, né? E para não acabar votando no candidato errado. Então, está esclarecendo que se a pessoa quiser levar o que popularmente se chama de uma colinha com os dados do seu candidato, ela pode tranquilamente levar por escrito, abrir em cima da urna de votação e reproduzir os números que levou de casa. Exatamente. Tá. Isso é muito interessante, porque muita gente leva, mas não sabe bem se pode, se não pode, e usa meio escondido. Então, é tranquilo levar o lembrete está sendo estimulado pela Justiça Eleitoral. Tá. Bem, o Instituto Cidade está, nessa entrevista especificamente, contribuindo com o sistema eleitoral, né, o que faz espontaneamente. Nós temos noção bem clara da importância que a eleição tem para a República, para a democracia e para a vida em paz no país. Nos tempos de rancor que estamos vivendo, o Instituto Cidade deseja que o esclarecimento que é trazido contribua para que as pessoas tenham confiança no sistema judicial e judiciário, porque são duas funções diferentes dentro do sistema, seja suficientemente sério, tecnologicamente adequado e operacionalmente competente para que as eleições no Brasil continuem livres, democráticas e secretas, como deve ser secreto o voto, não as eleições. Graziela, muito obrigado e abrimos o canal para a tua despedida. Antes, um pedido. Se quem ouvir a entrevista entender que ela é útil
para a vida cívica de nós todos, eu solicito que ajude a distribuir. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre que a gente tem uma oportunidade de mostrar para a sociedade como é o trabalho da Justiça Eleitoral, com certeza a gente aproveita muito. E também para convidar as pessoas para participarem de todo o processo eleitoral junto com a Justiça Eleitoral. Procure no cartório eleitoral, veja como você pode ajudar. As informações que você quiser, peça as informações, porque a equipe da Justiça Eleitoral é muito preparada e está muito disponível dos cidadãos também. Estamos às ordens sempre.